Porque sempre que se fala em fenomenologia, se fala de existência. Quando se fala de existência, se fala de fenomenologia. Em princípio, porque toda fenomenologia é existencial e toda existência é fenomenológica. Você pode fazer fenomenologia da geologia, mas ela não vai deixar de ser fenomenológica por isso. Sempre ela será, ela não vai deixar de ser existencial por isso. Mesmo a fenomenologia da geologia é existencial, ou não é fenomenologia, né? Então, o aspecto fenomenológico é um aspecto intrínseco à existência, né? E o que nós chamamos de fenomenologia é uma característica da existência, né? A existência é fenomenológica, especificamente, né? E isso porque a existência é emergência da compreensão. O aparecimento fenomenal, fenômeno quer dizer aparecer, brilho, não é? A fenomenologia é a emergência do sentido, o brilho do sentido, o brilho da compreensão, não é? Seja como compreensão meramente, seja como musculação, ou como compreensão e musculação, não é? Então, a fenomenologia é existencial justamente porque a existência é fenomenológica, né? Então, são constituintes reciprocamente. A fenomenologia da existência, a existência é constituinte da fenomenologia, né? Então, não há que dicotomizar, não é? O fenomenológico surge com o existencial, né? O modo ontológico de ser, caracteristicamente, é o modo onde vigoram as possibilidades, aonde emergem e se desdobram, aonde vigoram as possibilidades. É isso que caracteriza a fenomenologia do modo ontológico de ser, né? Por isso é o modo de ser da compreensão, né? Modo de ser da musculação e da compreensão. Musculação essa que se dá como compreensão, né? Então, enquanto vigora na ação o modo fenomenológico de ser, desdobra-se a compreensão. Porque as possibilidades, além de serem possibilidades plásticas, criativas, são possibilidades lógicas, fenomenológicas, dialógicas, ontológicas, né? Então, o que caracteriza o modo ontológico de ser é o desdobramento, o vigor das possibilidades. O modo ôntico de ser não é o modo de ser das possibilidades. O episódio da ação dura enquanto episódio ontológico e vai para o modo ôntico de ser depois que se esgotam as possibilidades. No modo ôntico, as possibilidades já estão inativas. Então, o modo ôntico de ser não é o modo de ser das possibilidades. As possibilidades são forças
que vigoram no modo ontológico, portanto, de ser. Né? Por, o prefixo POH, de possibilidade, de potência, de poder, de poética, é um prefixo que significa força. Então, POH, de possibilidade, quer dizer força. Mas a força das possibilidades é uma força muito característica. Nietzsche foi muito injustiçado por falar da vontade de possibilidade, da vontade de potência. Né? Então, falava que Nietzsche falava de vontade de poder, coisa do tipo, distorsivamente. Né? Mas, de fato, o Nietzsche observa de um modo muito claro para quem souber ler, né? O verdadeiro forte é o poeta. O verdadeiro forte é o poeta. A verdadeira força é a poética. Né? Isso não há dúvida. Né? Então é muito importante que se entenda isso em Nietzsche. Né? Então as possibilidades são forças plásticas. No modo ontológico de sermos, são sempre múltiplas as possibilidades. São sempre plurais. Né? Em cada ato, em cada episódio da ação, as possibilidades são múltiplas, se organizam multiplamente, competem e argumentam e se organizam mutuamente, mas são sempre múltiplas. E é preciso entender, é importante entender que essa multiplicidade, a organização dessa multiplicidade de possibilidades no episódio da ação é o que se chama de implicação. A implicação é a organização da multiplicidade de possibilidades no episódio da ação. Isso porque as possibilidades, enquanto forças, elas têm uma tensão de mobilização. Elas são intencionais. Enquanto vigora o modo ontológico de ser, nós vivenciamos o modo intencional de ser. O modo ôntico de ser já é extensional. Já é o modo coisa de ser. O modo de ser de instalação da coisa. É extensão. É explicação. Enquanto que o modo ontológico de ser é intenção, é implicação. Não é? Porque as possibilidades têm uma tensão, têm uma tensionalidade. E vivenciar essa tensão dessas possibilidades é vivenciar a intencionalidade da ação. Então as possibilidades são intencionais no seu desdobramento. Né? São múltiplas e intencionais. Né? Se nós observarmos, existe o prefixo PL em várias palavras relativas à multiplicidade. A própria multiplicidade contém o prefixo, contém a raiz PL. Plural. As possibilidades são plurais. Né? Então, contém a palavra plural o prefixo PL. Implicação.
contém o prefixo PL, né? Isso porque este prefixo remete à multiplicidade de possibilidades e ao modo como as possibilidades se organizam no episódio da ação. No episódio da ação, a organização das possibilidades é o que se chama de implicação. A implicação constitui o conjunto de episódios que leva até o episódio final da ação. O episódio final da ação é precedido pelos episódios da implicação. E esses episódios da implicação constituem como que uma prosódia do episódio musical da ação, do episódio musical da existência. O episódio da existência é musical e tem a sua prosódia, que é a implicação, o conjunto de eventos que termina conduzindo até o episódio final da ação, quando se fecha a ação, né? Então, a implicação se constitui porque, além de serem forças, as possibilidades são lógicas e competem e argumentam entre si. As possibilidades são forças, são lógicas, são múltiplas e competem e argumentam entre si. E ao competirem e argumentarem entre si, formam plexos de possibilidades. Olha aí mais uma vez o radical PL. Porque em específico aí, o radical PL é derivado de plik, que significa plexo em grego. Plexo significa uma multiplicidade organizada. De modo que o plexo é uma multiplicidade de possibilidades organizada pela competição e pela argumentação. Então se formam vários plexos a cada episódio da ação. Plexos que vão se sucedendo reciprocamente, né? E que vão evoluindo no sentido da sístole da ação, da sístole da existência, da ação. Então, a implicação se organiza enquanto dominância das possibilidades em seu processo de argumentação e de competição. Os plexos nada mais são do que as gestaltes. Então, formam-se várias gestaltes e as gestaltes evoluem no sentido de um plexo que é o episódio de todo o processo da implicação do ato existencial, do ato da existência. Então, implicação é o processo de organização da ação. É o processo de organização do episódio existencial. Então, nós temos possibilidades como forças plásticas, nós temos o processo de organização das possibilidades, que é a implicação, e que se dá a partir
da tensionalidade, da intencionalidade das possibilidades, né? Todo esse processo de possibilidades lógicas, é fenomenológico. Se dá como o aparecimento da compreensão e do sentido. É o processo criativo, o processo gestaltificativo, que é eminentemente fenomenológico.